Queridos, há alguns dias Deus colocou no meu coração a mensagem, eu preguei num domingo de manhã, algumas semanas atrás, e esta palavra eu venho trazer para que possamos receber da parte do Senhor tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. A mensagem é: o Rei está voltando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode acompanhar aí no tablet, no celular, ou também no telão, os textos bíblicos. Alguns não vão aparecer, mas que você medite nesse texto, que depois você pegue esses textos e ore, e leia, e medite, e pergunte para você mesmo: como está a minha vida? Eu estou preparando para a volta do Senhor? Pastor Eli até fez uma brincadeira: quem que ficaria feliz se Jesus voltasse hoje? Será que se Jesus voltasse hoje, eu estaria preparado? Como estão os meus relacionamentos? Como está a minha vida com Deus, a minha vida de oração, a minha consagração? Será que eu já produzi tudo o que eu poderia produzir para Deus? Ou será que eu só estou produzindo para mim mesmo? Quem realmente é o meu Senhor? Quem realmente é o meu pastor? Quem realmente é o meu rei? Se Ele é rei, nós somos os seus servos. O servo não faz a sua própria vontade, o servo faz a vontade do seu Senhor. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é melhor do que a minha e do que a sua. Quando nós priorizamos a vontade do Senhor, você pode ter certeza que você vai ser a pessoa mais realizada da face da terra. Você terá alegria, você terá paz, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E ninguém que se dedique em fazer a vontade de Deus sai perdendo. Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor. Não é para você se deleitar nas coisas deste mundo, não é para você se deleitar nos bens materiais, na vaidade, de tudo aquilo que o mundo oferece. João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, os prazeres e a soberba da vida. E o mundo passa, e os seus prazeres também, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Você quer um prazer momentâneo, ou você quer paz, alegria no Espírito Santo para sempre? É escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha, e parabéns, você fez a melhor escolha de estar aqui na casa do Senhor nesta tarde. Você que está nos assistindo pela internet, você fez a melhor escolha. Você poderia estar acessando várias informações e vídeos, não, mas você está aí para cultuar e adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Tudo é escolha, querido. Mas a partir deste culto também, cada dia, as principais escolhas você faz durante a semana, no seu dia a dia. Escolher amar até mesmo os seus inimigos, escolher perdoar aqueles que te ofenderam, escolher entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que estão entrando por ela. Tudo é uma escolha. Deus diz: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda dá uma dica: escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É uma escolha. E a maior escolha que temos que fazer é: eu escolho servir a Deus ou não? Eu escolho amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, ou com todo o meu entendimento, ou vou dividir o meu amor por Deus para algumas pessoas, para algumas coisas? Deus não divide a sua glória. Ele quer todo o seu coração, Ele quer toda a sua alma, Ele quer todo o seu corpo, Ele quer todo o seu espírito, porque Ele se entregou por completo por mim e por você. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, e em Cristo estava o coração, a alma, o Espírito do Senhor. Ele entregou tudo por nós, e Ele não aceita nada menos do que tudo de você.
A Bíblia diz em Lucas: aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, ou seus bens materiais mais do que a mim, não é digno de mim. Você é digno do Senhor? Nós estamos aqui para adorar, para louvar, mas acima de tudo nós estamos aqui para dizer: Senhor, me ajude, que a minha vida seja digna do Senhor. Eu quero oferecer a minha vida. Romanos capítulo 12, Paulo diz: eu quero oferecer a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Alguns, o maior sacrifício durante a semana é vir na igreja no domingo. É um sacrifício para servir a Deus. O nosso sacrifício, queridos, é renunciar a nós mesmos, é renunciar à nossa carne. Em cada escolha, em cada decisão, você dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Paulo diz: eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Talvez se alguém perguntar: o que é mais precioso para você? A minha vida. Paulo diz: não, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. Não estou aqui mais para viver para mim mesmo, mas para viver por aquele que me amou e se entregou por mim. É isso que a Bíblia diz. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, você enterrou o seu velho homem. Os teus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Os teus planos têm que ser os planos de Deus. E é isso que precisamos buscar. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Mas nós escolhemos primeiro buscar todas as coisas, e se sobrar um tempinho a gente busca o reino de Deus. Estamos tão atarefados em nosso trabalho, em nossos sonhos, em nossos projetos, em nossa realização de vida, que esquecemos de buscar o projeto, o plano, os sonhos de Deus para a nossa vida. E por isso muitas vezes falhamos, e por isso muitas vezes estamos frustrados. Porque a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Nesta tarde nós vamos falar sobre o acontecimento mais importante que a igreja está aguardando: a volta de Jesus. Muitos pregadores já não falam mais sobre a volta de Jesus. Muitas pessoas nem comentam sobre a volta de Jesus, não se preocupam. Queridos, a nossa vida é breve. A Bíblia diz que a nossa vida é como a fumaça que agora aparece e logo se desvanece. A Bíblia diz que nós somos como a flor do campo, que agora surge, chega no seu resplendor e depois murcha e morre. A única coisa que vai permanecer para a eternidade é o que você faz para Deus, não é o que você faz para você. É o que você faz para Deus. É o que você faz para o próximo. É o que você faz direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Deus tem muitas bênçãos para realizar nas nossas vidas. Deus tem muitas promessas para realizar nas nossas vidas. Mas Deus também está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Daqueles que o buscam não apenas para receber, mas o buscam para se doar. Vamos abrir a palavra em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O tema desta tarde é a volta de Jesus. O tema desta tarde é falar sobre o que vai acontecer com a sua vida quando você deixar esta vida terrena. Você já sabe, você tem certeza? O que vai acontecer quando a Bíblia diz: o pó volta ao pó como era, o Espírito volta a Deus que o deu? Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que no dia que nós comparecermos perante o tribunal de Cristo, os teus pecados estão todos perdoados? Sabe, irmãos, nunca houve um tempo em que há tanta busca de conhecimento, onde há tanto conhecimento à disposição para as pessoas. Mas, queridos,
Esse é o conhecimento mais importante que nós precisamos. O conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento acerca do que vai acontecer com a nossa vida, não apenas aqui na terra, mas também depois que nós deixarmos esta terra. Paulo disse: buscarmos a Cristo apenas para as coisas desta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele vai falar sobre o que acontece quando um cristão morre. E ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A primeira coisa que Paulo diz: eu não quero que vocês estejam ignorantes. Eu não quero que vocês estejam sem conhecimento. E há hoje, infelizmente, muitos cristãos ignorantes. Muitos cristãos que estão buscando tanto conhecimento, se aperfeiçoando na sua área profissional, na faculdade. Nós realmente precisamos estudar, precisamos ser os melhores na nossa área. Mas precisamos buscar o conhecimento do Senhor. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então Paulo diz: olha, eu não quero que vocês estejam sem conhecimento acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você pode dar um glória a Deus? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Com quem? Com os que ressuscitaram. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos, neste tempo de pandemia, onde muitas pessoas partiram, muitas pessoas morreram, acompanhamos muitas famílias, e certamente todos nós nos entristecemos quando perdemos um parente, um amigo, uma amiga. Mas a nossa tristeza é diferente quando sabemos que aquela pessoa partiu no Senhor. Primeira coisa, porque ela não está morta. O cristão não morre. Se você é um cristão verdadeiro, se você é uma cristã verdadeira, você não vai morrer. Mas pastor, quantos que eu conheço que morreram? Fui no velório, vi sepultando. Não, dormiram no Senhor. Por isso o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O cristão não morre, ele dorme no Senhor, aguardando o grande dia que Jesus vai voltar, e eles vão ressuscitar. Então Paulo diz que há uma tristeza diferente daqueles que perdem um parente, um amigo. Há a tristeza daqueles que não têm esperança. Há a tristeza daqueles que não conhecem a palavra. Há a tristeza daqueles que não creem na ressurreição, não creem que há um lugar preparado para aqueles que amam o Senhor. Em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas, e eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Diga: voltarei para vos buscar. Diga glória a Deus. Jesus voltará para nos buscar, queridos. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Os discípulos perguntaram: mas Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação não está na igreja. A salvação não está num líder religioso. A salvação não está nem em você mesmo, nas suas boas obras. A salvação está em Cristo Jesus. O único caminho que você pode seguir, que vai te garantir paz, alegria, salvação, vida eterna, é o caminho do Senhor Jesus.
Você terá luta, você terá sofrimento, você terá perdas e algumas derrotas na vida. Mas em todas as situações você será mais do que vencedor por aquele que te amou. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Como é maravilhoso quando entregamos a vida para Jesus e dizemos: Senhor, eu creio que agora as coisas vão contribuir para o bem, até mesmo as dificuldades, até mesmo as lutas. Aliás, há um salmo que diz: foi-me bom ter sido afligido, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo os seus mandamentos. Muitas vezes Deus manda aflição na nação, Deus muitas vezes manda aflição na família, Deus muitas vezes manda aflição na nossa vida, para que nós possamos nos consertarmos diante dele. Amém, queridos? E Paulo então continua dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando? Naquele dia que Jesus vai voltar. Quando Jesus ressuscitou, apareceu para os seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão línguas, porão as mãos nos enfermos e serão curados. E os discípulos partiram, e o Senhor foi com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Queridos, quando a palavra está sendo pregada, há sinais acontecendo na sua vida. À medida que você vai crendo, à medida que você vai recebendo a palavra, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua família. Mas logo mais então, Jesus, quando deu as ordens aos seus discípulos, ele foi subindo aos céus e desapareceu nas nuvens. Um anjo apareceu e disse: por que estáis olhando, varões galileus, para esse Jesus que foi recebido no céu? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, nas nuvens do céu, há de voltar. Jesus vai voltar. Eu não sei se daqui 10 anos, se daqui 20 anos, se daqui 30 anos, mas eu tenho certeza de uma coisa: se ele não voltar, eu vou até ele. Então não tem muita diferença. Então prepara-te para encontrares com teu Deus. Nós nos preparamos para tantas coisas da vida, nós nos sacrificamos, estudamos, investimos. Invista na sua eternidade, invista na sua vida espiritual. Jesus diz: não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Isso não quer dizer que você vai ser imprudente, vai sair gastando. Não, nós precisamos fazer economias, nós precisamos guardar as coisas, nós precisamos fazer bons investimentos. Só que a Bíblia diz sobre prioridade: pense mais nos tesouros do céu, que são eternos, do que os bens materiais aqui na terra, que são passageiros. Busquem primeiro o reino de Deus. Trabalhe não pelo pão que perece, mas pelo pão que dá a vida eterna, que é Jesus. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, mas a sua prioridade é trabalhar para o Senhor e estudar a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: persista, Timóteo, em ler, exortar e ensinar, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Se a pessoa sentar para te ouvir, o que você tem para falar? Vai falar de futebol, da guerra, do clima que está quente? A Bíblia diz: aquilo que há em abundância no seu coração, disso você fala. Quando você está apaixonado, o que acontece? Ninguém nem te aguenta. Vê você assim, já sei que já vai falar de fulano. Por quê? Seu coração está cheio de amor. E assim o nosso coração tem que estar cheio de amor pelo Senhor. Que nós sempre estaremos falando, vai ser algo natural, você não vai se esforçar, não vai ser sacrifício, é natural, como uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. João 7,37, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre.
E isto ele disse do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Deus transforma o deserto em um manancial de águas. Talvez aqui nesta noite você está como um deserto, mas você vai sair desta noite como um manancial. Só que também vai depender de você. De buscar, de orar, de ler a palavra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Talvez o Espírito Santo está ministrando em você hoje. O que você tem que tornar para Deus? O que você tem que corrigir na sua vida? É tempo de correção. É tempo de nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor. E Paulo continua dizendo, dizemos isto pela palavra do Senhor. Olha, isso não é uma doutrina humana, isso aí não é a religião querendo impor medo em você, não. Nós falamos isto pela palavra do Senhor. Jesus está voltando. E nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele explica, não, aquelas pessoas que estão dormindo, são pessoas que estão mortas, mas elas estão dormindo no Senhor. E quando Jesus voltar, elas vão ressuscitar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então imagine essa cena, Jesus voltando, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. O mesmo corpo que eu e você temos hoje? Não, um corpo glorificado. O mesmo corpo que Jesus recebeu quando Ele ressuscitou o terceiro dia. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele sofreu as dores, as chicotadas, a coroa do espinho, como eu e você sofreríamos no nosso corpo. Ele se fez homem, e como homem, Ele foi servo de todos nós. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas Jesus diz, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E também nós, enviados pelo Senhor Jesus, nós também temos que carregar a nossa cruz. Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todas as pregações eu sempre falo isso. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga o Senhor Jesus, siga a palavra. Aquele que quiser preservar a sua vida para este mundo, perdê-la. Mas aquele que renunciar a sua vida por amor a mim, este a salvará. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, fama, prazeres, status, tudo vai passar. Jesus conta a parábola de um jovem louco. E diz, um certo jovem recebeu uma herança. E ele trabalhou naquela herança, ele era um bom administrador, ele multiplicou aquela herança, aquela fazenda, os frutos. Ele disse, que vou fazer? E ele, já sei, vou construir celeiros maiores, e ali recolherei todos os meus bens. Eu vou ter uma boa aposentadoria, eu vou dizer para minha alma, alma, agora chegou o seu momento, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado vai ficar para quem? E o que você preparou para a eternidade? Aquele homem podia ser uma pessoa inteligente, administrador, aos olhos das outras pessoas, até mesmo abençoado, porque ele trabalhou, ele administrou, ele multiplicou os seus bens, ele se preparou para o futuro. Aos olhos do humano,
ele era abençoado, ele era bem sucedido e bem inteligente, mas aos olhos de Deus ele era louco. Não se importe com o que você é aos olhos dos homens, se importe com o que você é aos olhos de Deus. Como nós estamos vivendo? Qual tem sido a nossa prioridade, o nosso maior investimento? Aonde gastamos mais tempo? Aonde gastamos as nossas emoções, o nosso coração? Porque aonde estiver o teu coração, ali estará o teu. Será que o teu tesouro é Deus? Será que o meu tesouro é Deus? Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Queridos, nós que ficarmos vivos, os que morreram ressuscitarão, corpo glorificado, e nós que ficarmos vivos, seremos transformados. Quem ficar vivo, quem é cristão verdadeiro, porque há muitos falsos cristãos. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E eu sinto dizer que talvez há pessoas aqui que não vão entrar. Mas nesta noite você pode mudar a situação. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome, pregamos em teu nome, fizemos tantas coisas em teu nome. Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É muito sério, irmãos. Vou tentar contar rapidinho uma coisa que me aconteceu. Eu estava ajudando na reforma lá do projeto Nova Transforma. E a gente pegava os irmãos lá do centro de recuperação para ajudar na reforma. Era todo dia, buscava, trazia, lá numa chácara em frente ao aeroporto Santa Maria, lá para o lado noroeste. E tinha uma carretinha, viu, Fernando? A carretinha, né, que ajuda bastante na reforma, né? Mudança, ajudando. E eu ia lá e buscava os irmãos e trazia, trabalhando e tal, né? E um dia, final do dia, cansado, deixei os irmãos no centro de recuperação, voltei com a carretinha. Quando eu cheguei no projeto novo para guardar a carretinha, que eu saí do carro, que eu olhei, cadê a carretinha? Foi arrebatada? Sabe, bateu aquele desespero, aquela angústia. E a gente que é homem, o que a gente faz? Volta pelo mesmo caminho. Orando: Deus, me ajuda a achar essa carretinha. Senhor, como é que o Senhor deixou eu perder a carretinha? Senhor, uma carretinha daquela. Senhor, podia ser no asfalto, porque caía, fazia barulho, eu pegava, mas caiu no areião. E voltei para o centro de recuperação. Falei: irmão, vocês esconderam a carretinha. Fala a verdade, faz isso não. Falei: não, pastor, o senhor saiu com a carretinha. Falei: não tem jeito, perdi, alguém achou, levou. No outro dia eu estava orando, e o Espírito Santo começou a ministrar. Sabe, não é uma voz, é um entendimento. E é um entendimento que você sabe que é Deus, porque você não é tão inteligente assim. Você sabe que é Deus falando com você. Porque eu não estava nem orando, não tinha nada a ver. Eu já estava pedindo perdão pelos meus pecados e tal. Aí o Espírito Santo falou: sabe por que você perdeu a carretinha? Eu falei: não, que eu quero te ensinar uma lição. Aí o pastor Domício, brincalhão, né, falou para mim: a parábola da carretinha perdida. Aí o Espírito Santo começou a me dar entendimento. Você tinha tanta certeza que a carretinha estava em você, que você foi, voltou, fez tudo que você tinha que fazer, e você estava crente que você ia chegar no seu destino, você ia descer, ela estava ali. Mas você teve uma surpresa, né? Você chegou no seu destino e você olhou e ela não estava lá. E aí o Espírito Santo falou: assim pode ser a minha presença na sua vida. Você está tão confiante que você está fazendo a obra, ajudando as pessoas, que você não está olhando para trás e vigiando, e vendo que você não orava mais como você orava. Você não lê mais a minha palavra como você lia. Você não me busca mais como você buscava. Você está envolvido nas coisas do Senhor, mas não no Senhor, dono de todas as coisas. Ah, irmãos, ali eu me quebrantei. Aí eu falei: Deus, é verdade.
Senhor, se foi para ensinar isso, Senhor, te agradeço. Valeu a pena perder a carretinha, porque é melhor perder a carretinha do que a tua presença. Na outra semana, irmão, recebi uma oferta que deu para comprar 3 carretinhas. Você pode aplaudir o Senhor? E quando eu recebi essa oferta, o Espírito Santo falou: você aprendeu com a perda e não murmurou, então eu devolvo para você 3 vezes mais. Então há coisas que vão acontecer na sua vida, irmão, que é de tristeza, que é perda, mas Deus quer ensinar alguma coisa para você. Filipenses 4, capítulo 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim: eu já estou instruído por Deus, eu já estou ensinado por Deus, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vai te instruir tanto na perda quanto no ganho. E nós aprendemos mais quando perdemos do que quando ganhamos. E às vezes ganhamos mais quando perdemos. Olha que mistério. Paulo diz: eu renuncio a tudo e as considero como nada, para que eu possa ganhar a Cristo. Porque Cristo é o meu bem maior. Amém, queridos? Então cuidado. Não basta vir na igreja, não basta estar envolvido em célula, em PGM, não basta estar fazendo parte de algum ministério. Você tem que amar a Deus de todo o coração. Você tem que consagrar a sua vida a Deus. O seu corpo não é mais seu. O seu corpo é de Deus, é templo do Espírito Santo. E Paulo diz: um dia, quando vocês estavam sem Deus, vocês usavam os seus corpos porque vocês queriam. Agora apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que estão de baixo, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, assim também vós vos manifestareis em glória na vinda dele. Portanto, versículo 5: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a avareza, a idolatria, a feitiçaria e todas as obras da carne, que está escrito em Gálatas 5, 22. Se andemos em espírito, vivemos também em espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Amém, queridos? Vamos buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. O que a igreja mais precisa hoje, o que a igreja mais precisa para enfrentar a perseguição que virá, o que a igreja mais precisa para estar preparado diante de tantos desafios que a nossa família, os seus filhos, nossos filhos, netos, sobrinhos vão enfrentar, nós só vamos conseguir vencer cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, buscando o espírito de sabedoria, de conhecimento, o espírito de ousadia, de intrepidez, os dons do Espírito Santo. Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Devemos procurar. O que você está procurando? O que você e eu estamos buscando? 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então está fazendo o fechamento deste texto. Alguém vai ser perfeito? Não. Eu não sou, nenhum de nós somos. Mas o que agrada a Deus é cada dia você buscar a vontade de Deus. É a cada dia você renunciar a alguma coisa para fazer a vontade de Deus. Esse é o sacrifício agradável a Deus.
É a cada dia que quando você pecar, você logo se arrepender e ir para os pés do Senhor. Senhor, me liberta. Eu não quero mais cometer esse pecado. Porque o pecado entristece o quê? O Espírito Santo. E o cristão verdadeiro não vive entristecendo o Espírito Santo. O nosso alvo é trazer alegria para o Espírito Santo. Então, se há alguma coisa, você ore. Se há alguma coisa que está entristecendo o Espírito Santo, peça para o Espírito Santo falar com você. Ele vai falar, ele vai mostrar. E ele vai te capacitar a ter vitória. Não importa quantas vezes você tenha derrota nesta área. Está aqui os irmãos da Nova Criatura. Levanta a mão, dá um glória a Deus aí, ó. Quantas vezes caíram, quantas vezes falharam, voltaram para as drogas, para o álcool, mas estão aí, buscando agradar a Deus, buscando vencer a carne, não fazer a vontade deles, porque a vontade às vezes nossa é estar lá fora, fazendo, como diz, aquilo que o diabo gosta, mas estão aqui para fazer a vontade de Deus. Servir a Deus é sacrifício, por isso é a porta estreita. Você tem que se esforçar, você tem que aniquilar a você mesmo. Paulo diz, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo neste corpício, eu vivo na fé no Filho de Deus. Eu vivo para agradar a Deus. Eu vivo para glorificar a Deus no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você faz alguma coisa que você acha que está escandalizando o irmão, pare para agradar a Deus. Amém, queridos? E pode ter certeza, quando você coloca o seu deleite, o seu prazer no Senhor, Ele vai conceder os desejos do teu coração. Ele não vai te dar tudo o que você quer, mas vai te dar tudo o que você necessita. Amém? 1 Coríntios 15:50. O apóstolo Paulo fala como será essa transformação. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, essa natureza caída, corrupta, herdar a incorrupção, o céu, o reino de Deus que é incorruptível. Eis aqui vos digo o mistério, versículo 51. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque a vitória sobre a morte está em Cristo. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Por quê? Porque você dormirá no Senhor. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 14. O apóstolo São Pedro explicando sobre a vida do Senhor. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias vontades da carne, e dizendo, onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ah, meus pais, meus avós, meus tataravós falavam que Jesus ia voltar, não voltou até hoje, não vai voltar. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste.
pelas quais coisa pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa de voltar, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser? Em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Que pessoas nos convém ser? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém? Isso vai acontecer, irmãos. Olha em volta, tudo que você vê vai queimar. Tudo vai ser destruído. O céu, a terra, tudo vai ser. Haverá um novo céu, uma nova terra, para aqueles que estão no Senhor. Não basta estar na igreja, tem que estar no Senhor, tem que estar andando no Senhor, tem que estar se movendo no Senhor. João 15 diz: a vara que está em mim, que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Mas a vara que está em mim e dá fruto, eu a limpo. Ela não está perfeita, eu a limpo, eu a podo, para que ela dê mais fruto. Deus está trabalhando em nós, para que nós possamos aumentar os frutos, para que nós possamos nos aperfeiçoar na presença dEle. Amém, queridos? Se você está sem fruto, tem um problema aí, porque Jesus diz: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então não é pouco, é muito. Então o que depende para você dar muito fruto para o Senhor? É você estar nele e Ele em você. Quanto mais você se encher dEle, da vontade dEle, da palavra dEle, mais frutos você vai produzir para Ele. Quanto mais você estiver cheio de você mesmo, das coisas deste mundo, você só vai produzir frutos para este mundo. Vamos correr, que já está terminando. Depois você pega essa pregação e estude, leia a palavra, abra, porque é a coisa mais importante da minha e da sua vida, irmãos. Eu cinquentei, Fernando, meio século. Não parece, né, gente? Parece 20, obrigado. Mentira também é pecado, viu? Os mentirosos não herdarão o reino do céu. 50 anos. Olha para trás, nossa vida voou. Quantos anos nós temos ainda? Dedique a sua vida para o Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz assim: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Não despreze a palavra do Senhor. Não despreze esta profecia. Quando você lê Apocalipse capítulo 1, diz: bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a palavra desta profecia, porque o fim está próximo. Tito, capítulo 2, versículo 13 a 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Deus vai buscar a sua igreja, um povo especial, que está se santificando, que está se purificando, que está procurando com zelo fazer a obra do Senhor. Efésios 5, versículo 25 a 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que nós temos que ser como igreja. É assim que temos que ser e viver como igreja. Para terminar, Apocalipse 20, de 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Haverá um julgamento. Há 2 livros no céu. Há o livro da vida, para aqueles que entregaram a vida para Jesus, para aqueles que aceitaram a Cristo, e para aqueles que não viveram mais para si mesmo, mas para Jesus. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Haverá um outro livro também, que é o livro das obras. E ali até os salvos irão ser julgados. Eu e você, a Bíblia diz, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Aquele que muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Então, queridos, não é assim: aceitei Jesus, batizei, estou vindo na igreja domingo e viver do jeito que quiser durante a semana. Não. Você aceitou Jesus, você entregou a vida para Jesus, para viver para Ele, por Ele e para Ele. Amém? E o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar nessa caminhada. Pastor, eu não posso, como é que eu... O Espírito Santo está aqui para nos ajudar nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Busque a Deus em oração, seja cheio do Espírito Santo, comece a ter uma vida consagrada, peça para o Senhor que você possa dar muitos frutos para o Senhor, para que naquele dia você não fique envergonhado, mas que Jesus possa dizer para você: servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei,
entre para o reino do teu Senhor. Vamos colocar em pé e vamos orar.